Fui sequestrado por um Uber. Como sobrevivi ao pesadelo carioca? Eu, Mariana, uma jovem professora de inglês de 28 anos da zona norte do Rio, nunca imaginei que uma simples corrida de Uber para uma entrevista de emprego na Barra da Tijuca se transformaria no pior dia da minha vida. O que começou como um trajeto comum se tornou um pesadelo de 12 horas quando o motorista, um homem aparentemente comum, revelou sua verdadeira identidade. Um ex-policial corrupto desesperado por dinheiro para pagar uma dívida com traficantes. Presa no banco de trás de um carro em movimento pela cidade, sou forçada a usar minhas habilidades de comunicação e psicologia para sobreviver. Enquanto luto para manter a calma e ganhar a confiança do meu sequestrador, descubro que as aparências enganam e que a linha entre vítima e criminoso pode ser mais tênue do que imaginamos. Minha jornada de terror pelas ruas do Rio não apenas testa meus limites físicos e emocionais, mas também me força a confrontar verdades incômodas sobre a sociedade em que vivemos, a natureza humana e meus próprios preconceitos. Será que conseguirei escapar deste pesadelo? E se conseguir, serei capaz de voltar à minha vida normal depois de encarar o lado mais sombrio do Rio de Janeiro? A corrida que mudou minha vida. Sabe aquela sensação de que algo está errado, mas você ignora porque, afinal, o mundo não pode ser tão ruim assim? Pois é, eu devia ter ouvido minha intuição naquela manhã de terça-feira. Meu nome é Mariana, tenho 28 anos, sou professora de inglês e estou prestes a contar como uma simples corrida de Uber virou o pior dia da minha vida. Acordei cedo, animada e nervosa. Tinha uma entrevista para dar aulas em um curso renomado na Barra da Tijuca. Para quem mora na Tijuca e dá aulas em um cursinho mixuruca no Meyer, era a chance da minha vida. Tomei um café reforçado, vesti minha melhor roupa, que não é lá essas coisas, e pedi um Uber. Quando o carro chegou, nada me pareceu fora do normal. O motorista, um cara na casa dos 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, me cumprimentou com um sorriso cordial. Rodrigo, dizia o aplicativo. Classificação 4.8 estrelas. Tudo certo, né? Bom dia, Mariana. Pra Barra, né? Vai demorar um pouquinho. O trânsito tá punk hoje, ele disse, manobrando o carro para fora da minha rua. Respondi com um sorriso nervoso, pensando na entrevista. Mal sabia eu que aquela seria a última vez que eu sorriria por um bom tempo. Passamos pela linha amarela, e foi ali que percebi que algo estava errado. Em vez de seguir para a Barra, Rodrigo pegou a saída para a linha vermelha. Ô moço, acho que o senhor pegou a saída errada, falei, tentando manter a calma. Ele me olhou pelo retrovisor e o sorriso cordial tinha sumido. Não, Mariana, eu peguei exatamente a saída que eu queria. Meu coração gelou. Tentei abrir a porta, mas o trava infantil estava acionado. Pensei em gritar, mas estávamos no meio da via expressa. Ninguém me ouviria. O que está acontecendo? Perguntei, minha voz tremendo. Rodrigo suspirou fundo. Olha, eu não queria fazer isso, mas eu preciso de dinheiro. Muito dinheiro. E rápido. Eu não tenho dinheiro, balbuciei, sentindo o pânico crescer. Ele riu, um riso amargo. Não é você que vai me dar o dinheiro, querida, é a sua família. Naquele momento percebi que minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Estava sendo sequestrada, no meio do Rio de Janeiro, numa terça-feira de manhã, por um motorista de Uber. Por favor, me deixa ir. Eu não vou contar para ninguém, eu juro, implorei, as lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. Não posso, eu preciso desse dinheiro ou eu tô morto, ele respondeu, sua voz misturando frieza e desespero. Enquanto o carro cortava a cidade, eu tentava processar o que estava acontecendo. Como uma professora de inglês da Tijuca tinha se metido numa história digna de filme de ação. Quem é você? Perguntei, tentando ganhar tempo e informações. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. Eu era policial. Achei que podia ganhar uma grana fácil fazendo vista grossa para o tráfico. Funcionou por um tempo, até que não funcionou mais. Agora eu devo uma grana preta pros caras, e eles não são conhecidos pela paciência, sabe? Eu queria sentir pena dele, mas o medo falava mais alto. E o que você quer de mim?
Você vai ser meu ingresso para a liberdade, Mariana. Sua família vai pagar o resgate, eu pago minha dívida e todo mundo sai feliz. Minha família mal tem dinheiro para pagar as contas, respondi, um misto de raiva e desespero na voz. Ele me olhou pelo retrovisor de novo e vi algo que me assustou ainda mais. Dúvida. Bem, então temos um problema, não é? Ele disse, sua voz agora tremendo levemente. Foi nesse momento que percebi. Ele estava tão assustado quanto eu. E pessoas assustadas cometem erros. Erros que eu poderia usar para sobreviver. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração, que parecia querer pular para fora do peito. Eu precisava pensar. Precisava ser esperta. Porque uma coisa eu sabia. As próximas horas definiriam se eu viveria ou morreria. E você? O que faria no meu lugar? Tentaria conversar? Atacaria? Ou rezaria por um milagre? Mal sabia eu que meu pesadelo estava apenas começando. O carro continuava cortando a cidade, e minha mente girava mais rápido que as rodas no asfalto. Eu precisava de um plano, e rápido. Olhei para Rodrigo pelo retrovisor, estudando cada detalhe do seu rosto tenso. Suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Você já fez isso antes? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Ele hesitou por um momento. Não, essa é minha primeira e última vez. Aquela hesitação me deu uma ideia. Se ele era inexperiente nisso, talvez eu pudesse usar isso a meu favor. Afinal, eu posso não ser uma negociadora da polícia, mas convencer adolescentes a conjugar verbos em inglês me ensinou uma coisa ou duas sobre persuasão. Olha, Rodrigo, comecei tentando soar calma. Eu entendo que você está numa situação difícil, mas pense bem. Sequestro é um crime muito mais sério do que o que você fazia antes. Se te pegarem, cala a boca, ele gritou, batendo no volante. Você acha que eu não sei disso, mas eu não tenho escolha. Respirei fundo. Gritar não ia ajudar. Sempre há escolha, Rodrigo. Quanto você deve? Ele ficou em silêncio por um momento. 300 mil. Meu estômago afundou. Era muito mais do que eu imaginava. E quanto você acha que vai conseguir com o meu sequestro? O suficiente, ele murmurou, mas pude sentir a incerteza em sua voz. Rodrigo, minha família não tem esse dinheiro, nem perto disso. No máximo, eles conseguiriam juntar uns 20 mil, e olhe lá. Vi seus ombros caírem. O desespero estava começando a tomar conta. E se, comecei, uma ideia louca surgindo na minha mente, e se eu te ajudasse a conseguir o dinheiro de outra forma? Ele riu, um som amargo e sem humor. Como? Vai me ensinar inglês para eu arrumar um emprego melhor? Ignorei o sarcasmo. Na verdade, eu conheço alguém que poderia ajudar. Um ex-aluno meu, ele trabalha com coisas nem sempre legais, se é que me entende. Isso capturou a atenção dele. Que tipo de coisas? O tipo de coisa que pode render 300 mil em pouco tempo, respondi, rezando para que ele mordesse a isca. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Eu podia quase ver as engrenagens girando em sua cabeça. Como eu sei que você não está mentindo? Ele perguntou finalmente. Você pode me acompanhar. Ficar de olho em mim o tempo todo. Se eu estiver mentindo bem, você ainda tem sua refém, não é? Mais silêncio. Então, de repente, ele virou o carro bruscamente, entrando numa rua lateral. Tá bom, ele disse, estacionando o carro. Vamos fazer do seu jeito. Mas se você tentar alguma gracinha, eu não vou, interrompi. Acredite, eu quero sair dessa tanto quanto você. Ele se virou para me encarar, seus olhos estudando meu rosto. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, ele assentiu. Tá, para onde vamos? Dei o endereço de um bar na Lapa. Era um tiro no escuro, mas era minha única chance. Enquanto Rodrigo dirigia, eu tentava acalmar meu coração acelerado. Eu tinha acabado de fazer um acordo com meu sequestrador. Estava prestes a me encontrar com um ex-aluno que eu sabia estar envolvido com crime organizado. Em que diabos eu tinha me metido? O sol já estava alto no céu quando chegamos a Lapa. As ruas estavam cheias de vida, pessoas indo e vindo, alheias ao drama que se desenrolava dentro daquele carro comum. É aqui, falei, apontando para um bar de esquina. Rodrigo estacionou e se virou para mim. Lembra, qualquer gracinha. Eu sei, interrompi.
Vamos logo com isso. Saímos do carro e entramos no bar. O lugar estava quase vazio àquela hora da manhã, exceto por alguns bêbados remanescentes da noite anterior e o barman limpando copos. Ei, Mariana! Uma voz familiar chamou. Que surpresa ver você por aqui! Me virei e vi Carlos, meu ex-aluno, sentado num canto escuro do bar. Ele sorriu, mas o sorriso sumiu quando viu minha expressão e notou Rodrigo atrás de mim. Tá tudo bem? Ele perguntou, sua mão discretamente se movendo para baixo do balcão. Na verdade, Carlos, não está, respondi, tentando manter a voz firme. Precisamos da sua ajuda. E assim, sentados num bar vazio na Lapa, às 10 da manhã de uma terça-feira, comecei a explicar a situação mais absurda da minha vida para um ex-aluno envolvido com crime. Será que eu tinha acabado de pular da frigideira para o fogo? O silêncio que se seguiu à minha explicação foi ensurdecedor. Carlos olhava de mim para Rodrigo, seu rosto uma mistura de choque e algo que eu não conseguia decifrar. Medo, admiração, ou talvez, interesse. Deixa eu ver se entendi, Carlos disse finalmente, inclinando-se para a frente. Você quer que eu arranje 300 mil para esse cara que te sequestrou, para que ele possa pagar uma dívida com traficantes? Dito assim, parecia ainda mais absurdo. É, mais ou menos isso, respondi, sentindo meu rosto queimar de vergonha e medo. Carlos soltou uma gargalhada que ecoou pelo bar vazio. Mariana, quem diria que minha professorinha de inglês ia se meter numa parada dessas? Rodrigo, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. Olha, moleque, isso não é brincadeira. Eu preciso desse dinheiro, e preciso agora. O sorriso de Carlos desapareceu instantaneamente. Ele se levantou e percebi que era bem mais alto e forte do que eu lembrava. Cuidado com quem você chama de moleque, tiozinho. Você não faz ideia de com quem está falando. Meu coração disparou. A situação estava saindo do controle rapidamente. Por favor, vocês dois, vamos nos acalmar, intervim, colocando-me entre eles. Carlos, você pode nos ajudar ou não? Carlos me olhou por um longo momento antes de responder. Posso, mas vai ter um preço. Que preço? Perguntei, temendo a resposta. Você vai ter que fazer um servicinho pra gente, Mariana. Nada demais, só usar suas habilidades de professora para, digamos, facilitar umas transações internacionais. Meu sangue gelou. Eu sabia exatamente o que ele estava propondo. Lavagem de dinheiro. Eu não posso fazer isso, Carlos. É crime, exclamei, horrorizada. Ele riu de novo, mas dessa vez não havia humor em seus olhos. E o que você acha que está fazendo agora, hein? Brincando de pique-esconde? Antes que eu pudesse responder, a porta do bar se abriu com um estrondo. 3 homens armados entraram, seus olhos varrendo o local antes de se fixarem em nós. Carlos, um deles gritou. Seu filho da puta, você achou que podia nos enrolar? Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Carlos pulou para trás do balcão, puxando uma arma não sei de onde. Rodrigo me agarrou, usando-me como escudo humano. Os recém-chegados começaram a atirar. O barulho era ensurdecedor. Garrafas explodiam, mesas viravam e eu estava paralisada de medo. Agacha! Rodrigo gritou, me empurrando para baixo de uma mesa. Ele sacou uma arma, desde quando ele tinha uma arma, e começou a atirar de volta. Eu me encolhi, cobrindo meus ouvidos com as mãos, rezando para acordar desse pesadelo. Mas não era um pesadelo. Era real. Terrivelmente real. Não sei quanto tempo durou o tiroteio. Poderiam ter sido minutos ou horas. Quando finalmente cessou, o silêncio que se seguiu foi quase tão assustador quanto o barulho. Mariana, ouvi Rodrigo chamar. Você tá bem? Lentamente saí debaixo da mesa. O bar estava destruído. Carlos estava caído atrás do balcão, sangue se espalhando pelo chão. Os 3 homens que invadiram o bar estavam imóveis no chão. E Rodrigo? Rodrigo estava de pé no meio da destruição, a arma ainda fumegando em sua mão. O quê? O que aconteceu? Perguntei. Minha voz mal saindo. Rodrigo se virou para mim, seus olhos cheios de uma mistura de alívio e horror. Eu não sei. Eu só reagi. Naquele momento percebi 2 coisas. Primeiro, que Rodrigo realmente tinha sido policial. Segundo, que ele acabara de salvar minha vida.
A gente precisa sair daqui, ele disse, pegando minha mão. Agora. Enquanto corríamos para fora do bar, sirenes começaram a soar ao longe. A adrenalina corria em minhas veias, misturada com medo, confusão e uma estranha sensação de gratidão. Entramos no carro e Rodrigo arrancou os pneus cantando no asfalto. Enquanto nos afastávamos da cena do crime, uma pergunta martelava em minha mente. E agora? Para onde iríamos? O que faríamos? Uma coisa era certa, não havia mais volta. Estávamos juntos nisso agora, para o bem ou para o mal. Você já esteve numa situação em que teve que confiar em alguém que inicialmente era uma ameaça? Como foi? O carro voava pelas ruas do Rio, Rodrigo dirigindo como se o diabo estivesse em nosso encalço. E talvez estivesse. Minha cabeça girava, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. De sequestrada a cúmplice em um tiroteio. Como minha vida tinha virado de cabeça para baixo tão rápido. Para onde a gente está indo? Perguntei, finalmente quebrando o silêncio tenso. Rodrigo olhou para mim brevemente antes de voltar os olhos para a estrada. Não sei, ele admitiu. Só sei que a gente precisa sair do Rio, agora. A realidade da situação me atingiu como um soco no estômago. Eu era uma fugitiva agora. Uma criminosa. Minha vida, meu trabalho, minha família, tudo tinha ficado para trás naquele bar na Lapa. Eu preciso ligar para minha mãe, falei, as lágrimas finalmente vindo. Ela deve estar preocupada. Eu tinha uma entrevista hoje, lembra? Rodrigo suspirou pesadamente. Mariana, você não pode fazer isso. Se você ligar para ela, a polícia vai rastrear a ligação. A gente não pode arriscar. Ele estava certo, é claro. Mas isso não tornava mais fácil. Chorei silenciosamente enquanto deixávamos a cidade para trás, o futuro incerto se estendendo à nossa frente como a estrada escura. Depois de algumas horas de viagem, Rodrigo parou em um posto de gasolina deserto. A gente precisa trocar de carro, ele disse. Este já deve estar na lista de procurados. Observei em silêncio enquanto ele negociava com um caminhoneiro sonolento, trocando nosso carro e uma boa quantidade de dinheiro por uma picape velha. Em qualquer outro dia eu teria achado a situação absurda. Hoje parecia quase normal. Voltamos à estrada, o sol começando a se pôr no horizonte. O silêncio entre nós era pesado, cheio de perguntas não feitas e verdades não ditas. Por que você virou policial? Perguntei finalmente, mais para preencher o silêncio do que por real curiosidade. Rodrigo ficou quieto por tanto tempo que achei que não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Eu queria fazer a diferença, sabe? Ser um dos mocinhos. Mas aí você vê tanta coisa errada, tanta corrupção, e o salário não paga as contas. Antes que você perceba, você está fazendo as mesmas coisas que jurou combater. Sua honestidade me pegou de surpresa. E agora? Perguntei. O que a gente faz? Ele deu de ombros. Segue em frente, eu acho. Não tem muito mais o que fazer. Ficamos em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O mundo lá fora passava em um borrão, nossas vidas anteriores ficando cada vez mais para trás. Foi então que vi as luzes azuis e vermelhas no espelho retrovisor. Rodrigo, comecei, o pânico subindo pela minha garganta. Eu sei, ele respondeu, sua voz estranhamente calma. Segurem-se. O que se seguiu foi uma perseguição digna de filme de ação. Rodrigo dirigia como se tivesse nascido para isso, fazendo curvas impossíveis e ultrapassagens arriscadas. Mas os policiais estavam ganhando terreno. Mariana, Rodrigo gritou por cima do barulho dos motores e sirenes. No porta-luvas tem uma arma e dinheiro. Pega. Com mãos trêmulas abriu o porta-luvas. Lá dentro, como ele disse, havia uma pistola e um maço grosso de notas. O que você quer que eu faça com isso? Gritei de volta, em pânico. Quando eu disser agora, você vai pular do carro e correr. Corre o mais rápido que puder e não olha para trás. Entendeu? O quê? Não. Eu não vou te deixar. Ele me olhou então e vi em seus olhos uma mistura de determinação e... algo mais. Remorso? Carinho? Mariana, você é inocente nisso tudo. Eu te meti nessa confusão e agora vou te tirar. É a única forma. Antes que eu pudesse protestar, ele fez uma curva brusca em uma estrada de terra.
a picape derrapou, levantando uma nuvem de poeira. Agora! Num instante de pura adrenalina e instinto de sobrevivência, abri a porta e me joguei para fora do carro em movimento. Rolei na terra, sentindo pedras e gravetos arranharem minha pele. Quando finalmente parei, ouvi os tiros. Ignorando a ordem de Rodrigo, olhei para trás. A picape tinha batido em uma árvore. Rodrigo estava fora do carro, trocando tiros com os policiais. Foi então que nossos olhos se encontraram uma última vez. "Corre!" ele gritou, e eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Através do mato, tropeçando em raízes, galhos açoitando meu rosto. Os sons da batalha ficaram para trás, substituídos pelo som da minha própria respiração ofegante e o bater frenético do meu coração. Não sei por quanto tempo corri. Quando finalmente parei, exausta e desorientada, o sol já estava nascendo. Estava sozinha no meio do nada, com apenas uma arma que não sabia usar e um monte de dinheiro sujo. Sentei-me no chão, as lágrimas finalmente vindo sem restrições. Chorei por mim, por Rodrigo, pela vida que eu tinha perdido e pela incerteza do futuro. Quando as lágrimas finalmente secaram, me levantei. Não sabia onde estava ou para onde iria, mas sabia que não podia ficar parada. Comecei a andar, deixando o sol nascente guiar meus passos. Meu nome é Mariana. Eu era uma professora de inglês. Agora sou uma fugitiva. E esta é apenas o começo da minha história. Se você estivesse no meu lugar, o que faria agora? Continuaria fugindo ou se entregaria para tentar explicar sua inocência?